Porto Velho de novo, né? Voltamos. Mais um episódio da série Elas em Destaque. Elas em Destaque, nossa segunda temporada. Lembrando que estamos gravando agora a nossa segunda temporada. Iniciamos aí 2025 com tudo. Como a gente falou na temporada... A mamãe tá on, eu adorei essa frase. A mamãe tá de volta, voltei aí da nossa licença maternidade, como vocês sabem. E nada mais justo do que num mês das mulheres, num mês Sim. onde a gente homenageia elas que são destaque, as mulheres do nosso estado de Rondônia, né? A gente tá aqui hoje com uma convidada super especial. Ai, demais. Eu vou falar uma coisa aqui que ela nem sabe. Eu deixei propositalmente pra falar, tá? Eu fui super acolhida por ela... Eu tava no início da minha carreira. Sério? E ela já tinha... Advogada? Eu iniciei minha carreira como advogada. E ela já tinha uma grande relevância, como tem hoje. E ela me acolheu muito bem. Então, assim, eu me senti... Sabe quando você vê uma pessoa que você sabe que é famosa? Uma inspiração? Eu falei, meu Deus, ela me acolheu super bem. Era um evento muito grande. Ela me deu total atenção. E ali a gente selou eu vou falar uma amizade. Selou uma pelo menos da minha parte... Uma admiração mesmo. Eu falei, meu Deus. Ela tirou o tempo, conversou comigo e falou sobre... Ai, tô introduzindo aqui, mas falou sobre a mulher na política. A gente conversou, não sei se ela vai lembrar a nossa primeira conversa, mas eu não esqueço. Política. Tinha que compartilhar um pouco em mulheres, Advogada. Apoiando outras mulheres, mês das mulheres. Exatamente. E como a gente já disse nos episódios anteriores, esse mês é um mês muito especial. E a gente escolheu isso não só por ser o mês da mulher, mas também pelo significado que existe por trás desse dia tão especial, desse mês tão especial. E mais uma vez eu vou passar a palavra para minha amiga Larissa, que é quem... A última vez essa pauta rendeu. A pauta rendeu. Hoje eu acho que não vai render tanto, não. Sabe? Né? Olha, eu acho que hoje essa pauta não vai render. Acho que vai. Eu acho que vai, pelo É uma pauta, na verdade, né, debatida. Bom, né? O mês das mulheres é um ato político. É um ato em que nós estamos reforçando cada vez mais a importância de ocuparmos espaços. Não só isso, nós estamos lutando pela nossa sobrevivência, porque o índice de feminicídio, a violência contra a mulher, seja ela de todas as formas, e tem crescido muito a patrimonial, está cada vez mais expressivo, e nós precisamos ocupar espaços e falar sobre isso mesmo para... Um dia isso virá um número baixíssimo. Assim, eu falo, meu sonho seria que não existisse mais, mas eu acho que isso é uma utopia, então que a gente diminuísse isso. Então, os mês das mulheres é para nós falarmos de pautas importantes, sim, e celebrarmos nosso mês e o orgulho de ser mulher. Né? E estamos aqui, duas mulheres, duas vozes femininas, levando a nossa voz aí para todo o Brasil, não vou dizer só o estado de Rondônia, Porto Velho, Ariquense, mas para todo o Brasil, porque a internet é um lugar sem limite, né? E aqui... com uma mulher muito especial. Lembrando, nós já trouxemos aqui uma super mulher empreendedora, advogada do sistema político da OAB. Já trouxemos também alguém para falar sobre a autoestima da mulher, do poder feminino, também empreendedora. Traremos, né? Outras mulheres, mas hoje a gente vai trazer aqui, estamos aqui com uma pessoa que vocês conhecem. E tem trabalhos extremamente relevantes. Extremamente não relevante, só para as mulheres. E que ocupou e fez história no cenário político, também advogada, e fez história, né? Se tornou, acho que, um pouco mais conhecida pelo trabalho que vem fazendo aí ao longo da política e veio abrindo caminhos aí para nós mulheres que viemos depois dela. E a nossa querida amiga Jaqueline Cassol. Bem-vinda! Oi, gente! Tá linda e belíssima. A Tina, quando falou que eu vinha no podcast com vocês, eu falei, não, vai sair muito flash, vai ser muita coisa, tem que preparar, cuidar o cabelo, fazer uma make. Muito feliz com você aqui. Eu fico muito feliz. Primeiro, agradecer o convite, Larissa, Érica. E, assim, eu amo falar, né, sobre mulheres, sobre liderança. E fico mais feliz ainda que eu nem sabia desse famosa toda. Sim, pelo amor de Deus, acho que sim. Às vezes as pessoas, assim, elas acabam criando uma imagem, né? E eu não sei se é porque eu sempre fui muito simples, eu sempre fui muito sem frescura.
E eu nunca tive essa coisa de tipo, às vezes o fato de ser, né, de ter um sobrenome que tem um peso maior, de vir de uma família política, de ter exercido um cargo, às vezes as pessoas acabam criando uma barreira, né? E nas redes sociais, às vezes a gente também fala, mas no dia a dia, como é? Então, quando as pessoas me encontram, eu falo, nossa, você é querida, você é simpática. Eu falei, nossa, quer dizer, então, não achava nada disso. Mas eu fico muito feliz e agradecida. Eu lembro, sim, da Larissa, quando eu tive a oportunidade, em uma das várias vezes, né, na OAB, de falar sobre a liderança feminina, a mulher na política, e aí na política, não só na política partidária, né, mas na política em todos os sistemas, e do quão importante é que nós, mulheres, a gente comece aí a ser protagonistas, que a gente comece realmente, né, a ocupar cada vez mais o nosso espaço. E eu falo que não é que a gente quer tomar o lugar dos homens, não é nada disso. A gente só quer o nosso espaço, né? Seja na política partidária, seja numa eleição do bairro, seja numa eleição dentro de um sindicato, dentro de uma profissão, em qualquer lugar a gente precisa ocupar. É fácil? Não, gente. Não é fácil. Tem horas, sim, que se me perguntarem, eu já tive vontade de desistir, de jogar tudo para cima e falar, não preciso disso. Só que aí a gente para e reflete, até como advogada, né, que sou, falo, é muito fácil às vezes a gente falar, mas a gente tem que viver aquilo que a gente fala, né? A gente tem que viver aquilo que a gente prega. Então, como política nessa minha caminhada, que foram pouco tempo, tem mais a Jaqueline técnica nesses 50 anos de vida, né, que eu tenho meio século, e a tia tá on. A tia tá on. Aí eu sempre falo, às vezes, eu falo que eu sou a tia fitness, porque a minha sobrinha Juliana, ela treina, ela malha, ela é uma fitness admirável. Aí eu falo, eu sou a tia fitness, né? Voltei a me cuidar. Então, assim, tem mais desses 50 anos de técnica do que necessariamente política, né? Mas hoje as pessoas ainda olham muito na questão política. Porque foi muito marcante. E graças a Deus eu falo que durante os 4 anos do mandato eu consegui mostrar para as pessoas que, embora meu pai, Hereditário Cassol, meu irmão César, meu irmão Ivo, que foram políticos, né, que ocuparam seus espaços, que a Jaqueline tem a forma de trabalhar, tem um jeito de fazer política diferente deles, né? E foi muito bacana, porque no início as pessoas me achavam como se eu fosse uma sombra, como eu fosse uma marionete. E aí, com isso, inclusive, né, também ensejou problemas, justamente porque eu não aceitei ser marionete na mão de ninguém, porque eu falo que nós, mulheres, nós temos que realmente saber o nosso lugar, e quando a gente ocupa aquele lugar com legitimidade, sem ter tomado de ninguém, e que você desempenha aquilo com o seu melhor, não é simplesmente porque aí agora você não serve mais, simplesmente você é descartada. Não. Né? Então, por isso, aí nós vamos cenas do próximo capítulo. Isso, em menos de 5 minutos a gente já... Entrou nosso polêmica. Vocês já conseguiram isso, mas é bom assim, né? Bom também. Vocês já conseguiram entender que o podcast hoje vai ser quente. Como que não admira? Não é? E é muito legal, né? A gente já começar assim, já começar sabendo aí de detalhes. Trouxe já dificuldade, já trouxe né? dificuldade. Quanto mulher, já percebi aí. É engraçado que nós mulheres, às vezes a gente fala assim, nossa, mas em 5 minutos a gente já viu várias. E é só um pouco delas, né? Porque se a gente parar para falar as dificuldades que nós enfrentamos ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, você mais do que nós, todas que nós é mais mesmo experiente, tanto. com certeza tem muito, daria uma série do ano inteiro pra gente falar. Mas antes da gente, dificuldades, né? Antes da gente falar das dificuldades, que falaremos sobre isso logo à frente, mais à frente. Então, guarda um pouquinho elas, que a gente vai falar sobre isso. A gente quer saber do mais importante, né, Mari? O mais Mari? importante de tudo, exatamente. Antes de falar de toda a tua trajetória e dificuldades mesmo, porque você até trouxe... achava que ia ser marionete, geralmente vem isso, né? Se não for num cargo político, ou tanto faz a política, mas dentro, até assim, marido, filho de quem? Então, assim, nós mulheres, então, geralmente, eles colocam a gente nesse lugar. Antes desse cenário, eu quero saber quem é a Jaqueline Cassol mesmo, quem é a mulher
fortíssima, que aparenta, sim, uma energia. Como ela chegou aqui contagiando muito. Porque antes de se tornar tudo isso... Tem a Jaqueline Cassol. Tem a Jaqueline Cassol. Quem é você? Por trás de tudo isso. Quem é essa mulher então, maravilhosa? Olha. Isso é o que poucas pessoas às vezes têm acesso, Exato. poucas pessoas conhecem. E a gente quer compartilhar isso nessa série com os nossos seguidores, com as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, meninas, e vocês que estão aí na audiência, eu sou uma mulher, assim, como tantas outras mulheres, né, que tiveram suas dificuldades. Nasci numa família com muita dificuldade financeira. Vim com 3 anos para Rondônia. Meu pai, minha mãe, na época, meus irmãos, nós somos em 6, viemos para Rondônia, lá no interior, lá em Santa Luzia, cresci na roça. Olha. E com muita dificuldade. Aos 6 anos de idade, fui vítima de abuso por conta de um funcionário. Então, assim, por que eu falo isso? Porque hoje, inclusive já falei em outras palestras, quem é vítima, ela não tem que ter vergonha de falar. Ela tem que poder falar para ajudar outras pessoas a também denunciarem e a também superarem isso. E por que eu começo falando isso? Ontem, inclusive, eu terminei um livro da Brené Brown sobre a arte de ser vulnerável, falando justamente sobre as nossas vulnerabilidades e o quanto que nós, mulheres, às vezes somos resilientes, somos fortes, mulheres e homens, né? E que, às vezes, pessoas que enfrentaram os mesmos problemas, as mesmas situações, tomaram caminhos diferentes, né? E aí falava justamente sobre a questão do abuso, de que tem pessoas, às vezes, que elas sofrem um abuso e aí ela se esconde atrás daquilo e pro resto da vida ela é uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa, e às vezes tem vícios, tem uma série de dificuldades, e outros tornam aquilo, né, uma força. Então, assim, passei por isso como tantas outras pessoas passam, mulheres, homens, superei depois quando adulta já, né? Hoje isso serve para mim como força para orientar tanto os meus filhos quanto outras mulheres e outras crianças também. Tive a oportunidade, entre os 6 filhos, fui a única que tive a oportunidade de estudar, então vim para Porto Velho, cresci na roça, como eu falei, lá na roça mesmo, de ir a pé para a escola, 2 quilômetros, 2 para voltar, de levar o pão com manteiga e açúcar em cima, dentro da sacolinha, aquela coisa assim que a gente vê antiga mesmo, que as pessoas acham hoje que vê que a família Cassol, graças a Deus, hoje uma família de posses, né, bem-sucedidos, mas não mostra lá atrás, né, as nossas dificuldades. Então, passei 2 anos na roça, depois fui para a cidade, depois sempre estudando. Os meus pais sempre falaram que o que eles pudessem me dar era de estudo. Então, dos 6 irmãos, eu fui a única que me formei em Porto Velho, me formei na Faro, em 1998, e junto com a formatura também já engravidei. Aos 21 já era mãe do Diogo, e isso não foi impeditivo para que eu pudesse continuar minha faculdade, por isso que eu falo que a gente consegue sim, sabe? Eu trabalhava, nessa época também eu passei no estágio do Ministério Público, no processo seletivo para estagiário. E aí eu estagiava de manhã, à tarde eu trabalhava para a empresa, para a Cassol, à noite eu fazia faculdade, tirava leite, deixava, ia babá, dava o leite para ele. Então meus filhos acostumaram a dormir tarde, porque eu também dormia tarde por conta disso, né? E final de semana eu ainda me virava nos 30, vendia lingerie, vendia semijoia. E eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, eu sempre fui muito vaidosa, então assim, eu sempre me virei nos 30, porque nessa época a família estava todo mundo sempre trabalhando muito, né? Terminei a faculdade em 98, fui contratada no Ministério Público já como assessora jurídica, eu trabalhei na Procuradoria Especial, depois trabalhei no CAEX por mais 1 ano, mais ou menos, com o Dr. Silvio Aparecido, que é falecido, fiquei até 2000. Aí foi quando eu fiz minha pós-graduação de Direito Penal aqui em Porto Velho, que era a única pós que tinha na época, porque eu não curto muito, não gosto muito do penal, eu falo que é muito bonito na teoria. Na teoria. Aí fui embora para o interior, lá em Alta Floresta, fui ser procuradora do município, e aí fiz uma outra pós-graduação em Direito Público na UBRA de Paraná, juntamente com a gravidez da Giovana. Aí assim, eu falei, meu Deus! E consegui conciliar, depois voltei para Porto Velho, fui diretora do Detran, fui secretária de Estado, além de mãe, esposa, dona de casa, advogada, empresária, né? E segui aí, nunca quis saber de política, embora nasci numa família política. Meu pai já veio do Sul e lá em Santa Catarina ele já era vereador. Aí vendeu tudo que tinha, veio para Rondônia.
Aqui, depois, meu irmão César foi prefeito em Santa Luzia, depois o Ivo foi prefeito em Rolim 2 vezes, depois governador, senador, o César foi prefeito de Rolim, minha irmã de Alta Floresta, meu pai deputado estadual, depois federal, depois senador. Todos mesmo. E eu morria de vergonha de pedir voto. Eu queria morrer quando eu tinha que época de campanha pedir voto. Imagina! Como? Era assim... Olha, gente, sem Mas sacanagem. por que, assim... Era vergonhoso, porque você tem que ter muita cara de pau. É muito difícil, gente. Você chegar, você bater na porta... Porque eu sou da época da política que você ia pra porta da casa da pessoa. Tal, e você tem... No interior... daqui a pouco eu acho que ela vai interpretar. No interior, né, não tinha essa coisa da TV. Lá no interior... É porta em porta. É porta em porta. Então, assim, você tinha que ir de casa em casa. E aí, às vezes, eu me lembro, grávida da Giovana, em 2002... de 8 meses, uma assim, ó, pedindo voto pro Ivo, candidato a governador na época, ela me botou pra correr de vassoura. Olha pra você ver. Agora com a internet, com a rede social, é uma maravilha, né? E a capital, você tem horário eleitoral, então é diferente. É diferente. E aí eu tinha ranço, ojeriza de política. Quando foi 2010, eu saí da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos e naquela época ainda casada com o pai da minha filha, da Giovana, e tinha loja, tinha a Dudalina também, voltei a advogar aqui juntamente com o Frederico Borré, que era meu sócio, nós advogávamos, e aí eu tinha loja no shopping, e assim, voltei a fazer 1000 coisas. Quando foi 2013, eu sofri uma fake news horrível relacionada à minha funcionária, que foi o caso Nayara, e assim, foi algo que realmente me desestabilizou, porque não a mim, Jaqueline, mas aos meus filhos, porque a Giovana tinha 10 anos, o Diogo 16, então, imagina, né, saiu uma notícia falsa, e naquele momento, assim, eu já era presidente do partido, do PR, eu era presidente do PR, e por conta de questões políticas, né, lançaram isso, que eu tinha sido presa, mandante de um assassinato, e não era verdade, eu nem fui investigada, nada, mas infelizmente a política, ela é cruel. Eu falo que a política, ela já é contou isso em várias cruel. Eu falo sobre isso, e assim, por que eu tô falando agora? Porque agora, recente, a minha filha, que hoje tem 22 anos, é acadêmica de medicina, ela me questionou, ela falou, mãe, eu quero saber detalhes disso, porque assim, e aí eu fui perguntar para ela, eu falei, filha, isso foi o que te ocasionou questão de ansiedade, depressão? Ela falou assim, que foi um dos fatores. Olha só, né? Então assim, olha pra você ver, porque ela na época, 10, 11 anos, né, olha, as pessoas falando, na vida dos teus filhos, as amiguinhas falando na escola, só que eu vejo assim, que Deus, ele nunca dá uma prova maior do que a gente pode suportar. E por mais cruel que tenha sido aquele momento, sabe, assim, foi horrível, não desejo para ninguém aquilo, toda aquela dificuldade que não me matou, mas me fez mais forte. E aí, em 2014, era para eu ser candidata a deputada federal. E aí, o meu irmão, o Ivo, chegou e falou assim, você vai ser a nossa candidata a governo. Eu falei, você tá louco? Fui nem presidente de bairro, nem síndica. Nem gosto de política. Nem gosto de política, né? Tem um mesmo não, você vai ser candidata a governadora. E aí eu falei assim, tá aí a oportunidade para eu mostrar para as pessoas que eu não sou aquela pessoa má que foi passado, né? Mas aqui na capital, interior não, porque a internet lá no interior era mais tranquilo na época. E aí eu abracei com unhas e dentes. Eram 5 candidatos, Érica. Naquela época, 4 homens. Quando começou a surgir o espaço feminino ali na política? Já tinha. Nós já tivemos várias deputadas, senadoras, mas sempre muito tímido, né? Muito tímido. Exceções, né? E aí, eu... Expressivamente, realmente, assim, desculpa... De candidata a governo, acho que nunca teve. Eu acho que não. Eu lembro especialmente da figura feminina, você mesmo. E aí, eu me lembro que isso em 2014. Eram 4 homens e eu. E como na época eu tinha uma loja, eu vendia a imagem da minha loja. Então as pessoas tinham como se fosse uma socialite. E aí me pregavam como Patricinha, que não sei. Aí no primeiro debate eu fui com uma camisa de seda rosa, pink, um laço, uma saia de couro. Mal sabia quem me conhecia, eu que eu tava ali assim... Sufocada. Morrendo de medo, nunca tinha participado de um debate. Eu falo que a sensação foi aqueles filmes que a gente assiste de Roma antiga, que lança o lutador, joga o lutador no meio da arena e lança os leões, foi desse jeito. E aí eu fui bombardeada, só que do jeito que vinha, voltava, e voltava. E no final começaram a me respeitar.
Foi. E aí, no foi final bem, de porque até te contextualizando o Canadá aqui, foi bem assim, ali, o primeiro debate foi bem impactante mesmo, e aí os outros e também. E de repente, opa, ela tem quem é voz? essa mulher? Né? E eu conhecia, forte. porque como eu tinha sido diretora do Detran, secretária de Estado, eu sempre fui muito Tinha dedicada. propriedade, Eu conheci o Estado inteiro, então eu sabia o que falar. Mas eu não era política. As pessoas falavam, você era muito robótica. Eu falei, sim, eu não era política, né? Então eu era técnica. E aí não ganhei as eleições, eu falei, graças a Deus, que talvez naquele momento eu teria sido como que é que fala? Marionete. Né? Porque naquele momento, assim, eu tava entrando, eu vinha de um processo depressivo, eu vinha de algo, assim, que tinha feito um estrago na minha vida e emocionalmente, né? Para aguentar um governo, né? Você realmente liderar. Eu falo que eu não ganhei eleição, mas conheci o amor da minha vida, que é o Luiz Paulo, pelo Facebook. Olha! Pelo Facebook. Ele é advogado? Ele é advogado também. E tive a oportunidade de conhecer, né, o Luiz. E, assim, dali em diante, eu percebi a força que eu tinha, né? Então, realmente, o que não me matou me fez mais forte e do quanto as mulheres precisavam dessa representatividade. Né? E depois, em 2018, fui candidata a deputada federal e é incrível que desde o início eu falava, eu vou ser candidata a deputada federal. Quando chega no período, o grupo político, né, que estava alinhado, não, você vai ser candidata a governo, você vai ser candidata a Senado, porque os homens com medo de perder a vaga. E aí eles querem escolher o lugar. E eu falei, não vou. E não fui. E me elegi deputada federal, né? Fiquei os 4 anos. Então, assim, depois, só para fechar, em 2022, depois eu falo um pouco mais do mandato, das conquistas, mas em 2022 as pessoas, mas por que você saiu candidata a Senado e não a federal, que você tinha chance de reeleger? Eu era presidente de um partido, né, o Partido Progressista. E eu falo que quando você tem uma liderança, você tem os ônus e os bônus. Sim. Como eu tinha naquele momento o Ivo, meu irmão, que queria ser candidato ao governo, e todo mundo, até hoje ele está inelegível, né, que ele viria com liminar, em abril de 2022, você tem igual ano que vem, em abril é o prazo limite das pessoas filiarem. Sim. Quem filiou naquele partido vai ser candidato ali, goste ou não dos outros, mas é ali. E aí, o meu partido, que era o Progressista, nós não conseguimos montar a nominata para federal. Porque são 9 candidatos para fazer 105 mil votos, no mínimo, para eleger o primeiro. Sim, então não adianta lá eu fazer 50, 60, 80 mil votos. Você não vai adiantar. Não ia entrar. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou entrar para Senado e vou ser candidata a Senado, que se o Ivo conseguir eliminar, a chance é maior. Se ele não conseguir, nisso eu tinha recebido o convite do governador Marcos Rocha para ser candidata junto com ele a Senado, para ser candidata como também vice-governadora, isso antes dele fechar com Mariana, da mesma forma Marco Rogério, Léo. Só que em todos os momentos eu falei, gente, eu tenho um candidato que é o Ivo Cassol, então eu não posso fechar com vocês e depois lá na frente que ele conseguir eliminar, você fala tchau. Eu vou falar tchau. Uma coisa que eu sempre falo, que palavra dada é palavra cumprida. E na política, as pessoas que me conhecem o Luiz Paulo, que é meu marido, sabem que nós somos de palavra. Né? Então, isso, graças a Deus, não me tiraram na política. E fui candidato, o Ivo conseguiu eliminar, ficou 8 dias, caiu, foi pescar e eu falei, eu não desisto. Eu vou até o final. Fiz mais de 100 mil votos, não me elegi, mas muito voto. Foi para governo, fiz 121 porque ela mil. Realmente foi solitária ali. Mas assim, como todas as mulheres, a gente... Se tivesse tido apoio maior... Com certeza, se o Ivo tivesse conseguido eliminar, ou se eu tivesse um candidato majoritário, né, a chance de conseguir era muito maior. Mas, infelizmente, não era para ser. Eu falo que é a vida da gente, mas assim... Jaqueline Cassol. Foi a última, né? Foi, 2022. Quem é? É uma mulher, como todas as outras, guerreira, determinada, que tem seus conflitos, que tem suas vulnerabilidades, que não tem mais vergonha de falar sobre as vulnerabilidades. Nossa, eu tô impactada. Porque o livro da Brené Brown, que eu terminei ontem, gente, é fantástico, porque ele fala justamente sobre isso, do quanto, às vezes, as pessoas nos olham e nos acham fortes, mas, no fundo, só nós sabemos o quanto nós somos fracas e precisamos de ajuda, mas a gente tem vergonha, às vezes, de falar, e dentro da família. E dificuldade de pedir, né? A vergonha da gente chegar e falar assim, nossa, mas a pessoa vai olhar para mim e falar, nossa, ela é tão fraca, tá pedindo ajuda. Então, essa é a Jaqueline Cassol.
né? Que tá aí, que voltou a estudar, que aí a calma, gente vai ter mais... A Érica, deixa eu te contar, eu conheço a Érica. Eu preciso falar com vocês. Ela tá assim porque você tá impactada, né? Vou pegar uma frase que eu li ontem e eu vou ler ela ontem. Deus, Que eu li ontem, você tá aqui falando, eu tô aqui quieta, porque assim, a gente fala aqui toda vez. Toda vez que a gente que vem pro episódio, aí a Lari brinca que eu falo, a Érica tem um pouquinho de TDAH. Eu devo ter mesmo, mas às vezes eu fico parada aqui, eu fico pensando. Porque eu sou muito disso. Eu falo assim, por mais que a gente seja um podcast, por mais que a gente tenha um cronograma, uma seleção de nomes que a gente escolhe a dedo, é como se o destino dessas pessoas se unissem e a gente tivesse selecionado esses destinos para estarem aqui. Toda a história que ela tá contando, que ela tá falando, eu estudei, tive filho, não sei o que, eu tô lembrando do episódio que a gente gravou com a Helena, com a Corina. Eu lembrei exatamente que são duas mulheres incríveis que nós entrevistamos e que contaram mais ou menos a mesma história. Não sei se talvez se formaram junto, não, porque elas foram de Paraná, ela foi aqui. Mas muito parecida. Falou sobre mãe, falou sobre vulnerabilidade. No lembrei da Helena na hora. No episódio... Então tá parecendo que tá combinado. No episódio anterior, tô falando sobre a vulnerabilidade, porque alguém compartilhou, a nossa convidada compartilhou conosco uma vulnerabilidade dela. E eu falo isso porque muitas mulheres... É muito raro alguém conseguir olhar, estou dizendo assim, raro, ocupando o espaço que você ocupa, olhar para uma câmera e falar que eu fui abusada. Nossa, eu achei que eu sofri um abuso. Da mesma forma, a convidada anterior, que quando nós perguntamos para ela qual seu maior medo, ela olhou pra gente e falou, a maternidade, eu tenho medo de ser mãe. Então, são questões que acho que numa situação como essa, inclusive num momento de uma entrevista, num podcast, não seria o que viria na cabeça. Então, é algo que de fato foi superado e que hoje vocês conseguem realmente expor isso. Vamos lá, deixa eu ler a frase. Olha, eu não sei se eu tô na menopausa, gente, porque a tia tá com 50, já tá quente, não? Acho que tá no 23. A gente fica, mas eu vou te contar, vai dando calma na gente, porque ficando falando. Verdade. Mas vamos ver se tá no 23, vamos dar uma Achei. ajustada. Então não é a menopausa, não. Não. Vamos lá. Eu vou te falar uma frase que eu li ontem, encaminhei para uma amiga. E se você quiser, você leva pro seu coração, porque isso que você falou faz muito sentido, faz sentido para mim, faz sentido pra Lari. Não te encaminhei, mas agora você vai ouvir e também leve pro seu coração. Vou levar, com certeza. Cuidado para não ensinar ao mundo que você resolve tudo, porque esse é o melhor jeito de se cercar de pessoas que não resolvem nada. Isso é uma... Podia ter me encaminhado, eu tô precisando ouvir isso. Isso é uma verdade. E em seguida ela vem em seguida de sua sobre... A frase ela vem em seguida de... Nossa. Sempre terá alguém se beneficiando da sua sobrecarga. E eu falei, meu Deus, que tapa na minha cara. Porque na maioria das vezes, a gente se coloca nesse lugar. Eu me coloco super. Às vezes a gente sabe a força que a gente tem, as pessoas sabem resolver o problema. Se você der o problema para as pessoas resolverem, e eu falo isso hoje como mãe, porque a minha maior dificuldade hoje é deixar, não vou dizer que meu filho é um problema, mas deixar o meu filho nas mãos de outra pessoa para a pessoa cuidar. Conciliar, né? Eu fico desesperada, porque eu achava na minha cabeça que só eu sabia fazer dormir, só eu sabia o jeito que ele gostava de ficar, só eu sabia a hora que ele estava com fome, com sono, E é difícil você delegar essas funções que as mulheres têm. E na maioria das vezes, esse cenário de sobrecarga, a gente mesmo que cria. Sem sombra de dúvida, Érica. E é mais interessante ainda que eu falo assim que eu fui criada, minha mãe, ela tem um perfil muito de liderança, de independência. E aí a gente acaba reproduzindo, né, os nossos comportamentos de pai e mãe, ou por rebeldia, ou por repetição. Mas eu já fiz processo Hoffman e maravilhoso, assim, para mim foi fantástico. Eu aprendi a dizer pro meu pai e pra minha mãe, eu te amo. Para os meus filhos isso é muito fácil falar, porque eu criei eles assim, mas eu não fui criada falando isso para os pais, então eu não conseguia. E quando eu fiz o Hoffman, acho que foi 2021, foi 21 que eu fiz, quando eu voltei, que eu cheguei e falei pro meu pai,
E falei pra minha mãe, com meus pais. Meu pai hoje tem 88, minha mãe tem 87. E falei assim, eu te amo. Gente, é libertador, sabe? Aquela coisa, assim, maravilhosa. E aí, meu pai, ano passado, sofreu um AVC hemorrágico. E não fala, não ando, mas, assim, eu tenho a tranquilidade que eu falei isso pra ele, né? Então, na questão que eu tava falando da minha mãe, de liderança e de independência. E às vezes nós mulheres, nós reclamamos, as que às vezes tem um companheiro, uma companheira, tem ali alguém que, ele não faz nada, ele não me deixa, eu tenho que dividir isso, eu tenho que dividir aquilo. Só que muitas vezes nós mulheres não deixamos que eles façam as coisas, né? E aí não é nem a questão de ser feminista ou deixar de ser feminista, mas eu tenho trabalhado isso na minha cabeça, sabe? E esses dias a minha terapeuta, ela falando, meu marido falou que ia trazer um presente pra mim, tal. Eu falei, não, amor, não precisa, não sei o quê. Aí contei pra ela, e ela falou assim, claro que precisa. A minha... Por que não precisa? Vai falar pra ele, ainda bem que deu tempo de... E aí, justamente, é na questão da ajuda também. Às vezes a pessoa, seja no trabalho, seja num trabalho social, no dia a dia, né? Como você falava da questão de mãe, às vezes a gente não acredita que o outro vai fazer tão bem feito como a gente. Só que às vezes a gente se sobrecarrega. Né? Então, e ainda reclama disso. Reclama. Sobrecarrega e ainda reclama. Você não faz nada. Você falando de terapia, eu acho que eu já contei isso. Não sei se não foi nessa temporada, mas eu vou falar, deixa eu contar uma história. Eu faço terapia online. E aí foi assim, aquilo ali pra mim me cortou, porque assim, eu como mulher forte, que acredito que seja, né? Na minha cabeça, trazendo esse cenário. E também sou muito assim, eu gosto de ter razão de tudo. Sou ariana, entendeu? Quase sagitariana também. Sagitariana. E aí a minha terapeuta falou exatamente uma coisa. E eu fiz essa terapia em vários, ela esperou uma semana, não, 2 semanas eu fiz essa terapia em vários cenários da minha casa. E eu tava reclamando justamente isso, porque eu também sou filha de uma mãe que muito independente, eu não sei se eu adoro falar dela, Cidinha, aqui, não sei se você conhece, Cidinha do Objetivo, que todo mundo me para na rua, pra você ter noção quem é minha mãe. Todo mundo me para na rua, até aluno da... Meu Deus, você é a filha da Cidinha, vamos mandar uma foto pra ela? Enfim, muito independente. E você falou assim, tem um dia que eu cheguei pra ela, não tenho vergonha também de falar, falei assim, meu Deus, olha, eu quero ser cuidada, eu tô muito cansada. E nessa mesma coisa, sobrecarga. E ela falou assim, Larissa, você não quer. Sabe por que você não quer? Na sua casa, aí, trazendo pro marido que eu ainda não tenho filho, o que seu marido escolheu de decoração aí? O que se você deu essa liberdade dele escolher de decoração? Eu fiz exatamente essa cara. Nada. Não, ele não escolheu porque eu falei que isso não era... Aí ela, tá vendo? Você não quer ser cuidada. Isso é um exercício pra nós, que mulheres independentes, que fazer é complicado, mas dá muito certo. Olha, não, é maravilhoso, gente. Quando eu me permiti que o meu esposo me cuidasse... Gente, foi fantástico. De vez em quando, às vezes, agora eu choro. Eu falo, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô sensível. Porque eu antigamente, eu não queria mostrar isso pra ele. Eu falei, gente, por quê? Porque eu sou frágil, eu tenho que chorar, eu tenho que... Sou ser humano. Assim, e aí, é legal essa questão da vulnerabilidade, que é justamente isso. Você não ter vergonha de dizer das suas fraquezas, porque às vezes o fato da gente querer fazer tudo e não dar conta, não tem como. Humanamente impossível. Não tem como, porque tem uma hora eu tico teco no... Hoje eu falo bem assim, eu fui criada pela minha avó, pelo meu pai, pela minha mãe foi embora e eu fui criada, ela presente, porém distante. E eu falo pra elas assim, como que vocês conseguiram fazer? Porque assim, eu preciso lavar meu cabelo, eu preciso trabalhar, eu preciso gravar o podcast essa semana, eu preciso isso, preciso aquilo. E como é que eu vou fazer? Porque eu tava me arrumando e eu precisava cuidar do neném. E hoje ele decidiu que ele queria ficar no colo. Ele decidiu que ele não queria que eu colocasse ele em lugar nenhum. E quem é mãe sabe que a criança é o tempo dela, A gente coloca na cama, eles começam a abrir uma boca. As pessoas criticam muito. Ai, mas por que você não deixa seu filho? Antes eu ser mãe, minha amiga Babi vai morrer de rir disso. Ela ia pra minha casa e a neném dela no colo, minha filhada, né? No colo. E eu, amiga, você não trouxe nenhum tapetinho, um bebê conforto, um brinquedinho? Põe ela aqui no cantinho enquanto a gente tá aqui, né? Põe ela no cantinho pra ela brincar e tudo. Aí ela, claro que não, amiga, não vou deixar minha filha no canto enquanto a gente tá aqui. Tá tudo bem, eu não tô cansada não, no colo. Ao invés de eu falar assim,
Me dá aqui um pouquinho, deixa eu te ajudar. Antes de eu ser mãe, minha versão... antes, E eu falava isso. Aí ela, não, o dia que você tiver filho, você vai entender por que você não vai deixar seu filho ali. Aí eu... Amiga, pelo amor de Deus, deixa a criança ser livre e tudo. Hoje, como mãe, em casa a gente deixa. A gente limpa o lugar, deixa ali a criança interagindo. Agora, na rua, na casa de outra pessoa, nunca que você vai colocar seu... Eu falo assim, o quê? O meu filho no chão de jeito nenhum. Tá tudo bem. E eu falo assim, meu Deus, como que as pessoas conseguiam? Como que as mulheres antes da gente grávida 2 vezes terminando estudando. Não é só isso. Gente, hoje eu paro e penso, eu falo assim, conversando com a minha filha, com a Giovana, que ela estava preocupada porque ela está no 4º ano de medicina, porque daí ela vai terminar com 24. Meu Deus. Aí ela vai fazer residência mais 3, que daí ela já vai ter 30, que daí ela já com os 35 já vai estar, tipo, é o prazo limite para engravidar, que daí... Eu falei, minha filha, eu não pensei nada disso. Só foi. Aconteceu. Giovana, calma, tu tá sofrendo uma coisa que nem aconteceu. Que você dava conta, eu falei assim, não sei. 84 anos, semana passada, semana que vem. Não, e engraçado que nós, assim, adolescentes, né, Lari? Com 32 anos. Quando eu descobri a gravidez... semana que vem. Não, eu descobri minha gravidez, eu falei, meu Deus, e agora acabou a minha vida? O que eu vou fazer? Eu tinha vários planos. E os planos de Deus foram muito melhores do que eu tinha. Eu tô vivendo, assim, o melhor momento da minha vida. A gente acha que a gente não dá conta. A gente arruma força de onde a gente não sabe. Eu falo de novo, usar a mesma frase do podcast do episódio passado. A força encontra a mulher. É inacreditável. A gente tem Não, e a mulher, eu falo que às vezes não. A gente faz o quê? Surgiu o problema, surgiu a situação... Tem que fazer. Você vai lá e faz. Pronto. Não tem que fazer. Não tem, né? Eu vejo que... Ontem, depois que eu terminei a leitura do livro, aí eu fiquei avaliando algumas coisas, porque algumas pessoas já me falaram, tipo, lá atrás, quando fui candidata a governo, depois candidata a Senado, falaram, nossa, você é muito corajosa, você vai largar a oportunidade de se eleger deputada federal para ser candidata a Senado, porque a pessoa ela não faz toda uma análise, né, da situação, como eu falei, questão partidária, nominata, tal. Eu não tenho esse conhecimento. E aí eu parei para pensar, eu falei, gente, não é que realmente eu tive coragem, mas naquele momento era o que eu tinha que fazer. Eu não tinha opção. Sabe aquela coisa que você fala, mas se eu não fizer, e aí? Né? Então você tem que ir lá e fazer, não tem jeito, não tem... Exato. E antes, eu vejo assim que eu estudei um pouco, porque depois que terminou meu mandato, aqui nos bastidores eu falava para as meninas, eu fui atualizar meu currículo em 2023 e percebi que tinha 20 anos que eu não estava mais estudando. E aí eu falei, não, preciso voltar a estudar. E aí fui fazer uma pós-graduação, um MBA na PUC do Rio Grande do Sul, de Liderança, Inovação, Gestão 4.G. E com novos temas que eu não sabia nem para onde, Design Thinking, Grow, e um monte de coisa e tal, e blockchain, e Bitcoin, que agora já tá mais normal e tal. Eu falei, meu Deus do céu, onde e agora? Onde que eu parei começando, sabe, assim, do zero de novo, a estudar, um recomeço. E eu falei, que loucura, né? Mas eu vou conseguir, eu vou fazer, né? E o Tico e o Teco, assim, meio preguiçoso, porque... Imagina, 20 anos! 20 anos, sabe? Aí eu falei, vai fazer e conseguir. E terminei, né, o MBA, depois já ingressei aí no mestrado, agora por enquanto como ouvinte ainda, mas me desafiando todos os dias, porque se eu não fizer isso, sabe, eu falo assim, gente, que sentido tem a vida? Nenhum. E você, até, desculpa, mas tem a ver com esse assunto interessante que você falou aí, e eu queria trazer uma pergunta que eu ia fazer ela de todo jeito, eu acho que esse foi o momento. O que você abdicou assim, Jaqueline? Que você tá falando assim, a gente vê muito esse cenário, né? Que eu trouxe esse cenário de fora. Falar, meu Deus, é uma mulher da política totalmente empoderada, líder feminina que foi lá, pôs a cara e a coragem, deputada federal, saiu para Senado e passou por tudo isso. O que você... Eu gosto de falar isso porque a gente abdica muito da vida profissional. E aí você falou assim, que passou 20 anos sem atualizar seu currículo, que é a sua profissão. Além disso, o que você sentiu que você... Para você seguir essa trajetória que você abdicou por ser mulher?
Assim, eu falo que estar na política, eu não fiquei 20 anos na política, eu fiquei 10 anos na política. Eu comecei em 2014, 2013, ali para 2014, até 2023, né? Certo. Então, assim, mas o currículo eu tinha parado de estudar, porque eu tinha me acomodado. Mas a renúncia, eu falo que ser político é uma renúncia diária. Porque hoje nós vivemos, principalmente em Rondônia, o nosso eleitor, ele quer um político não só que mande recursos para o Estado, que aprove leis como... Eu fui autora da Lei Henri Borel, que é a Lei de Proteção às Crianças e Adolescentes no Ambiente Doméstico Familiar. Olha só. Que o Henri tinha menos de 4 aninhos, o ex-vereador Jairinho, no Rio, agrediu ele até ele morrer. Horrível essa história. Né? É horrível essa história. Então, assim... E hoje essa lei, eu ouvi do pai do Henri, o Leniel, ele falou, Jaque, depois que a lei foi aprovada, né, quantas outras vidas foram salvas porque os juízes, o Conselho Tutelar, hoje a rede de proteção está aplicando, né, essa proteção. Além de outras leis também que eu tive a oportunidade de ser relatora da lei que hoje distribui absorventes higiênicos para as mulheres em condições de vulnerabilidade. Não sabia de você? Fui eu que fui a relatora, porque o projeto autoria é da Marília Reis e da Tabata. E as duas, hoje elas se dão bem, porque a Marília e o João, que é o prefeito de Recife, eles eram brigados nessa época. E aí hoje eles estão de bem e tal. Então, assim, foi muito difícil para a gente conseguir aprovar Hoje, na Câmara dos Deputados, para você conseguir aprovar uma lei, igual eu tive um mandato, eu consegui aprovar mais de 4 leis. Nossa. Você tem que transitar entre direita, esquerda, centro, você tem que conversar com todo mundo, porque os extremos não funcionam lá dentro. Só que o nosso eleitor, ele não quer só isso. O nosso eleitor, ele quer que no final de semana você vá lá no torneio de futebol, que você vá lá no churrasco, que você vai lá... Nossa, aquela galinha! Eu adoro galinha caipira, eu adoro comer na casa dos outros. Só que eu sempre fui muito família. A minha família é minha base. E como os meus pais são de idade, então eu ia para Brasília na segunda, embarcava em Cacoal, essa época eu morava em Cacoal, embarcava na segunda, voltava na quinta, e fazia agenda, sexta e sábado. Domingo eu não abria mão de estar com meu pai, e eles são separados. E assim, se eu almoçasse na casa da mãe, eu tinha que jantar na casa do pai. Não, e aí acabou que a minha vida assim, era uma loucura, mas eu nunca deixei de estar presente. Tanto é que, mais uma vez voltando à questão hoje do estado de saúde do meu pai, que não fala, não anda, mas eu estive presente enquanto ele podia jogar dominó. A última vez que eu tive o meu pai assim alegre foi dia 20 de dezembro de 2022, 23, que nós fomos no Clube dos Idosos em Rolim de Moura, ele e meu filho Diogo, dançar, que ele adorava no Clube dos Idosos, e dançamos. Então, assim, você fala isso de não deixar... Por quê? Porque eu não abria mão de ter tempo de qualidade com eles, com os meus filhos. E a Giovana, o Diogo, como eu vivi mais tempo, né, com ele em casa, ele sentiu menos. Mas a Giovana, quando eu fui realmente para a política lá em 2014, que ela tinha 11 anos, eu fiquei muito longe, porque você imagina, Érica, eu voltava no final de semana. Então, a minha filha... Nossa, ela estava na fase da pré-adolescência. Então, minha filha, ela passou por processos de ansiedade, de depressão, a questão de toda a fase de adolescência, e a mãe sempre muito ausente, e sempre as pessoas falando. Então, você imagina como foi a cabecinha, né, dela. O Diogo, por ser mais velho, mandava pra... tudo bem. Que é uma geração que, como eu estava falando antes do MBA, que aí eu aprendi as gerações, né? Gerações dos meus pais, baby boomer, a minha geração X, do meu filho, a Y. Então, assim, gerações mudam completamente. Sim. Né? E isso na política, é uma renúncia diária. Não, e muito então, assim, e o meu casamento só deu certo, eu ia chegar nessa parte, Érica, porque o Luiz Paulo, ele ama política. E te acompanhava. E ele me acompanhava. Então, assim, e ele sempre foi um homem que me estimulou a brilhar. Ele nunca se preocupou da Jaqueline brilhar. Olha, mais um assunto. Tanto que olha que não é fácil, tá, Érica? Hoje os homens, eles têm uma dificuldade, Larissa, muito grande de ver a parceira brilhando, seja em qualquer área. Sim. A gente falou sobre isso. E na isso. política é muito maior. Muito maior. E isso eu quero até fazer um adendo, porque realmente, todos os eventos, a gente até
esquecia que ele tava lá, porque ele ficava lá. Ai, meu Deus, Luiz Paulo. Isso, e aí assim, as pessoas tinham a maldade, né? Aqueles que são maldosos. Ele fica carregando a bolsa dela. O chaveirinho. Não sei o que. E se fosse o contrário, né? Não tinha problema não, né? Então, que aí a mulher pode, né? Mulher pode. E ele sempre soube, sempre me empoderou muito. Então, o meu mandato de 4 anos, assim, realmente eu consegui conciliar com a política e as andanças no Estado de 2014 a 2023, que em janeiro de 2023 terminou o mandato, porque ele foi um parceiro. E tanto é que quando nós apoiamos, eu não ganhei a eleição para Senado e nem o Luiz se elegeu deputado estadual, o governador Marcos Rocha veio à reeleição. Naquele momento, nós não fazíamos parte do grupo deles, porque eu tinha caminhado com o Ivo, então não tinha apoiado nenhum candidato a governo. E aí nós fomos apoiar o Marcos Rocha, já no finalzinho, porque eu saí assim, meninas, da campanha. Eu falo que, olha, eu comi o pão que o diabo amassou com a bunda. Eu nunca escutei olha, essa. meu Deus! Porque não foi fácil eu administrar. Eu era presidente do partido, eu tinha a chave do cofre, todos os nossos candidatos do Progressista, todos os homens candidatos a deputado estadual e mulheres e os federais receberam recurso do partido. Todos. Nenhum ficou sem receber. Como você conseguiu isso? Porque eu vejo que todos têm que ter a oportunidade. E eu, quando deputada, eu defendi o fundão por conta disso. Porque eu falava, gente, não faz sentido a pessoa se desfazer dos bens que ela tem particular para investir numa campanha. Porque o salário dela não vai pagar o que ela investiu. Não vai. Então ela vai fazer o quê? Né? Então eu sempre defendi o fundão porque eu falava, é um recurso que oportuniza o pobre e o rico a ser candidato. E aí, você imagina, eu tinha que administrar, gente, meu marido e meu irmão Ivo Cassol. Os dois querendo mandar em mim. Pensa. Nesta mulher. Correta. Tinha momentos que eu ouvia um, tinha momentos que eu ouvia outro, né? Tinha momentos que Mas não foi fácil. E eu saí da campanha, assim, fora destruída. As outras pessoas do partido, e né? fora os outros. Fora que eu tinha tido, em 2022, eu tive, no início de 2021 para 2022, eu tive síndrome de Burnout, que é esgotamento físico e mental. Eu fiquei 15 dias longe de celular, completamente, assim, afastada. E acabou que deixaram com algumas sequelas, né? Porque aí você fica com o teu limite de trabalho, a tua mente, tem hora que a gente não... Ela chega num limite e não vai mais, né? E aí, a minha filha não estava bem emocionalmente, eu falei, não, eu não vou entrar numa campanha se não for para ir pro trecho. Então, eu só fui entrar na campanha do Marcos Rocha no final já, faltando 3 ou 4 dias. E aí, entrei de corpo e alma, ele se reelegeu e... Naquele momento, né, as pessoas falavam, a Jaqueline vai assumir alguma coisa e tal. E todo momento, eu e o Luiz, eu sempre falava, meu amor, eu não quero nada. Ele falava, se eu tiver oportunidade... Ele falava, se eu tiver oportunidade, eu quero ajudar o governo. E aí, ele foi, né, nomeado secretário de Agricultura. Está lá hoje, por mérito dele, porque o Luiz, com o aval do governador Marcos Rocha, assim, que realmente deu condições para que ele trabalhasse. Então, o Luiz conseguiu fazer um trabalho de fortalecimento da nossa agricultura, tanto do pequeno agricultor, o médio ao grande. Né? E hoje está voltando, né, de Boston, o nosso tambaqui está bombando. Exatamente. Eu já falar, o tambaqui tem que ser o nosso café hoje é referência mundial, está para mais de 17 países. Então, nosso governador Marcos Rocha, realmente ele teve essa visão de, além de investir na produção, mas abrir o comércio. Porque se não abrir a comercialização, não adianta. E aí, Érica, foi engraçado que era assim, Larissa. As pessoas falavam, o Luiz só vai ficar na secretaria até acabar o mandato dela, que era 31 de janeiro. Aí ela vai assumir. Aí chegou 31 de janeiro, nada. Todo mundo esperando. Não, vai dar mais 6 meses, ela vai assumir. Não, e em momento algum, olha, conta nos dedos as vezes que eu fui na secretaria, porque justamente lá é um espaço que ele, com a equipe dele, fazem a administração junto com o governador. Você consegue ver a importância disso aqui? Olha, e ele brilha. E aí hoje, quando nós vamos em alguns eventos, as pessoas falam assim, sobe aqui. Eu falei, não, gente. A não ser que seja um evento que ainda tem recurso meu, e aí de alguma emenda, e aí tal, faz menção, né? Ok. Mas fora isso... É ele brilhando. E ele, como eu fazia quando eu estava brilhando, eu sempre falava, cadê meu marido? Eu não posso esquecer do meu parceiro, do meu companheiro. Hoje ele faz isso. Então, relacionamento é isso. Muito incrível. E sabe o que é incrível que fazer um panorama? Lembra do episódio da Carla Redano?
Que é só que era ao contrário, que assim, ela vai brilhar, porque ela construiu depois o Alex, né? E você falando aqui, olha que incrível. Ela era o cenário, foco principal, e ela precisou desse espaço. Uma mulher em destaque, uma mulher em destaque. Então, assim, e a gente tem que ter essa maturidade. Tem que ter. De vez em quando a gente se estranha, porque são 2 sagitarianos, imagina. Mas que relacionamento que não, e 2 dominador, né? Tem hora que assim, só que sagitariano pega fogo, só que tem hora que a gente senta e conversa, porque tanto o Luiz já veio de um outro relacionamento de 13 anos, tem 2 filhos, eu vim de um outro relacionamento de 14 anos e tenho 2 filhos, e aí nós chegamos e falamos, peraí, a gente já sabe o que dá ou a gente evolui, não tem... ou vai separar e vai arrumar outra pessoa que só vai mudar os problemas e o nome. É isso. Relacionamento é isso. Mas as renúncias foram explicadas. E aí, assim, hoje, graças a Deus, meninas, que assim, o Luiz me apoia em tudo que eu vou fazer. Tipo, voltei a jogar vôlei, né? À noite... Peraí, você não falou dessa renúncia não, do vôlei, viu? Ela não falou. É porque assim, ela tinha pausado. Quando eu falo renúncia, academia, eu não tinha tempo pra ir pra academia. Eu sempre gostei de treinar, nunca fui. Hoje eu tenho uma memória muscular boa. Mas assim, eu tenho minha genética muito boa, mas eu sempre me cuidei. Mas eu não conseguia, aliás, eu falo quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Mas eu tinha que acordar às 5, 6 da manhã pra ir pra academia. Não dava. Marisa jogar. Faz isso. Não, admiro quem faz, palmas. Eu sou dorminhoca, gente, eu amo dormir. Mas assim, eu também não acho que não quer dar uma desculpa, não. Eu até gosto de falar isso, porque essa gente também romantiza muito essa... Às vezes você precisava... Você ia pra Brasília quinta, por exemplo. Ficava até domingo fazendo... Você precisava respirar, malhar. Não, eu chegava em casa... Só queria ficar assim, ó. Eu só queria... descansar. Nem TV, nem música, nada. Exato, nem o silêncio. Gente, olha, quando passou esse período, que aí eu voltei pra Porto Velho, comecei a cozinhar pra minha filha, voltei a ter tempo pra Giovana. É muito bom, gente, né? lavar louça. Eu sentia prazer em lavar louça. Olha que coisa louca. Mas... Você tá doida? Eu falei, não é. É porque você não assim, cuidava da sua tinha casa. Isso. Eu entendo isso. E eu cresci, eu não gosto de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Mas se eu tiver que cozinhar, eu vou pra cozinha e faço. Então, assim, eu faço um arroz com bastante alho e cebola molhadinho. Meus filhos amam. Meus filhos, às vezes, Giovana fala, mãe, faz aquele arroz molhadinho, batata frita e ovo frito. Sabe? Assim, então, hoje, a Gi, eu tenho essa oportunidade de, à noite, ela me espera chegar do vôlei, às vezes 9h30, 9h40, pra fazer lanche. Olha que legal. Eu falo, garota, tem coisa na geladeira. Mas o seu lanche... Então, assim, isso é maravilhoso. E você abre mão. Então, assim... E você percebe depois que volta, né? Eu tava falando assim, eu não tenho filhos, mas eu também tive um processo de desapegar, né? Passei 10 anos junto na OAB, trabalhando lá, e agora eu também não estou na mais. E assim... Eu tava falando pra ele que eu tô me encontrando, sabe? Eu tenho tempo pra ir malhar sem correr, cuidar do meu escritório, chegar na minha casa, fazer nada, ou fazer uma jantada pro meu marido. Eu tô com tempo de virar pai. Meus pais, sabe? Meus pais, às vezes eu ficava tão cansada que eu não ia na casa deles. Ou ia com rapidez, que era o que eu fazia. Então, aí eu ainda tirava tempo. Não tinha qualidade. Porque a pessoa percebe quando a gente tá, não é a mesma coisa, né? Então, assim, eu passei 2 anos sem nem pensar em voltar pra política. Fiquei, aí realmente, assim, tá acabando o nosso tempo, né? E aí, depois que eu tive uma treta com meu irmão, que aí me tirou do partido, e aí eu não queria mais nem saber de política, fui um tempo assim, foi bem justamente na época, meu pai teve um AVC hemorrágico e isquêmico em janeiro, dia 2 de janeiro no feriado, 2 ou 3 de janeiro, que é o feriado de 2024. Em março, né, meu irmão conseguiu tirar o partido, que eu era presidente há 9 anos. E assim, só que isso já vinha há 1 ano, ele, sabe, fazendo isso, indo Brasília, desconstruindo toda uma imagem que a gente tinha construído no partido. E por momentos eu falei assim, eu não quero mais, eu não aguento. E aí meu esposo falava assim, Luiz, falava assim, meu amor, eu tô aqui pro que você precisar. Mas aí um outro amigo falava assim, ei, cadê aquela mulher que não fica em cima de muro? Que fala que não arrega, que as outras não devem arregar. Você vai entregar? Aí eu falava, não vou entregar, não vou entregar. E aí, assim, foi 1 ano
muito difícil, né? Até chegar em janeiro, que daí meu pai... Porque essa situação começou em fevereiro de 2023. Então, eu vim um ano sofrendo isso. Quando foi em março de 2024 que ele conseguiu tirar o partido, meu pai tinha acabado de sofrer um AVC, eu tinha passado pelo meu terceiro Covid, porque o pai estava no Einstein e eu fui lá ajudar a cuidar dele, e aí peguei Covid de novo. Então, assim, eu falei, eu não vou entrar na justiça, não vou... E aí, quero paz de espírito, sabe? Foram, assim, um ano que eu passei tranquila, porque era o ciclo, igual você estava falando, né? Você passou muito tempo ali contribuindo, deixou o teu legado, deixou a tua história, fez o teu melhor e encerrou o ciclo. Então, assim, o ciclo da presidência dos progressistas encerrou. E eu tirei um fardo das minhas costas com meu irmão. Não é fachada, porque as pessoas falam assim, a briga de vocês... Voltamos nessa polêmica, olha aí. A briga de vocês... Quem quiser matar a curiosidade, a Jaque vai abrir a boca. Fala, Jaque. Não foi. Tem gente que acha até hoje que foi fachada, vocês brigaram de mentirinha. Eu falei, não, nós brigamos sério. Como eu nunca tive uma briga com nenhuma outra pessoa, principalmente com alguém da minha família. Foi uma briga muito triste, tanto... eu disse coisas horríveis pra ele, que ele merecia ouvir. E ele disse pra mim também, que talvez eu merecia ouvir, né? E aí também falei, porque tava tudo entalado aqui, porque esse é um problema. Às vezes a gente fazer um sofre. corte disso no Instagram, pra dar engajamento. A gente sofre, o nosso corpo sofre com dores, porque a gente não expõe. Eu falo porque eu somatizo muito. Hoje mesmo eu já tive liberação ali na Curoda, porque meu corpo eu somatizo e aí tem dor em tudo quanto é lugar. Mas é porque a gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente guarda, né? E aí eu expus aquilo, e aí, assim, quando ele conseguiu, de fato, tirar o partido, né? Beleza, pegou o partido, mas o que a gente planta, a gente colhe. Nessa terra, se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você plantar flores, você vai colher flores. E da mesma forma que tiraram dele. E eu não estou mais em partido nenhum. Mas também não ficou com ele. Mas assim, liberei perdão, porque passei um período assim, realmente muito magoada, muito sentida, com o coração doendo, porque na política você espera de qualquer pessoa. Menos da sua família. A mão que me colocou na política foi a mão que puxou o meu tapete. Mas... Uau, isso vai dar um corte muito bom. Mas isso serviu também de estímulo para mim, né, a fazer uma análise depois de aí um ano. Será assim, que é isso, né? De um ano parada, falando assim, gente, se eu sofri isso dentro da minha casa, imagina outras mulheres que não têm essa voz, outras mulheres que não passaram por essas dificuldades que eu passei e não conseguem entrar na política. E aí eu falei, tá aí, eu vou voltar. Eu vou voltar pro cenário político. Eu ia te fazer essa pergunta. Eu tenho desejo. Então faz. Calma. Não, essa pergunta eu quero saber, porque eu tenho interesse em saber. Calma. Já deu quase nosso tempo, mas a gente vai continuar. Pelo menos um pouquinho, que a gente precisa saber desse babado. Eu quero saber essa pergunta, eu quero saber. Tem que engajar. Não, eu quero muito saber, porque assim, eu preciso saber. A chamada pro episódio. Como foi a frase da família? A mão que me apoiou foi a mão que puxou meu Deus. Meu Deus, imagina uma chamada dessa. Eu quero saber se ela vai voltar, calma. Aí vai estar lá, arraste pra cima, saiba mais, arraste pra cima. Você vai ver que vai dar engajamento. Gente, foi o maior post do meu Instagram. Eu fiz uma nota, né, e coloquei no meu Instagram, porque eu não entrei pra briga, eu não fiz nada. Eu só coloquei, inclusive coloquei essa frase. Se você nos autoriza, a gente vai colocar. Pode, a mesma mão que me apoiou, foi a que puxou, foi a que mais deu curtidas. Eu fiz isso também, eu fiz um vídeo muito... Poucos Olha, o babado, gente. Esse meu vídeo bom humor. Pleníssimo. Meu povo gosta de babaca, já negócio pra dar e volta. Gente, deixa eu falar, já que é isso. Se a gente fosse fazer fofoca aqui, é que nosso podcast não... Deus vai fazer fofoca. Longe disso, mas a gente troca deixa no ar. Não, mas a brincadeira à parte, é um cenário que as mulheres enfrentam. A gente fica brincando, mas são ambientes diferentes. Políticos, mas políticas diferentes que nós enfrentamos mesmo. Brincadeira à parte. Mas faça a pergunta, Larissa. Por falar... Ela falou pra gente que abdicou do vôlei, de algumas coisas e tal. E por falar nisso, vamos falar sobre nossos patrocinadores agora? Aproveitar que a gente vai faturar. trocar de bloco.
Vamos começar pela Trevisan Arena? Tem a ver com Trevisan vôlei. Arena tem a ver com vôlei, tem a ver com esporte. Nossa convidada de hoje pratica muito esporte. Inclusive, na Trevisan Arena tem quadra de vôlei, beach tennis. Gente, Você olha, joga se- beach vamos tennis? marcar é Ariquemes, maravilhoso. vamos lá. Lá Só tem tem vôlei, Ariquemes, poxa. Não, mas vamos Quando de você vamos. tiver- Marcar, Eu não jogo levar nada. as naftas, o time das naftas, que é o time Olha que aí. eu Não jogo. jogo não. A Gi joga muito. Advogada. Inclusive, ela tava É. aqui em Porto Velho, ganhou o torneio dois É? títulos. Vi Olha, ela legal. postando lá, parabéns, Gi. Pessoal da Trevisan Arena, muito obrigada pela parceria de sempre. Obrigada. Um beijo todo mundo aí, quem puder seguir o Instagram da Trevisan, ir lá conhecer as quadras extremamente de qualidade lá em cima. Um beijo pro pessoal da Diferencial Trevisan Ariquemes, viu? Arena. Mais um patrocinador, vamos já colocar? É. Nosso querido amigo Gabriel, da Gráfica Imagem Ariquemes também, na rua Engazeiro, 1625, setor 1, em Ariquemes. Um beijo, Gabriel. Já a gente tá aí com a nossa carinha em vários lugares do estado de Rondônia. Todo episódio já tá colocando um spoiler? Tá? Spoiler. Já, Ariquemes, Porto Velho, já a gente vai aparecer Você na por foto aí, bem em bonita. alguns lugares. Vamos Pronto. pro nosso próximo quadro, então. A gente vai fazer um quadro só pra descontrair e eu volto àquela Na pergunta. verdade, nossos quadros a gente nem entrou, porque a gente foi falando. Eu falo demais. Não, é Deixei me interpretarem. Não, porque A gente prendeu, então mesmo. um já encaixou no outro, a gente já foi pulando o quadro. Às vezes eu fico calada aqui porque eu tô aprendendo. Eu tô bem assim, meu Deus. Melhor ficar, né? Eu já mexi aqui. 2 dos episódios anteriores que saíram eu já tirei. Eu não quero mais aquela brincadeira, repetiu, não. Já A ideia é repetiu. você sortear. Explica aí, Érica. Olha, a ideia vai ser assim. Nós temos aqui 4 quadros diferentes. Você vai escolher um desses aqui. E o que tiver aqui, a gente vai te Explicar como funciona a dinâmica. E a gente vai fazer essa brincadeira aqui durante o programa. Abre já Pode o escolher roteiro qual dos você quadros aí quiser. do teu celular. Já Qualquer um, já vamos pode. lá. Qualquer Vamos. um. Lê Tem pra que nós. falar? Pra gente, Isso. por favor. Me convença se puder. Eita! Amiga, só tô com o roteiro. Não... Me convença se puder. Deixa eu Deixa eu ver abrir se... aqui ideias. Tá escrito Esse aí eu já sei. A gente vai dar Deixa eu pra mostrar aqui na você um problema e você vai nos convencer do porquê daquilo. Eu vou te explicar melhor. Deixa eu abrir aqui. Ai, os Lari. argumentos de advogada agora. Aqui. Abriu aí? Me convença se puder. A gente vai te desafiar a defender uma opinião polêmica. O que você acha gente. da polêmica? Vamos Qual colocar das a polêmica dela? A Vai, polêmica vai, aqui. vai. A polêmica, a gente Hoje ela aproveita e vai, junto vai. o corte. Ela disse que pode Uma tudo. opinião polêmica ou inusitada. Por exemplo, me convença de que segunda-feira é o melhor dia da semana. E aí você vai ter aí um minutinho pra você convencer a gente, nossos telespectadores, do porquê daquilo. Tá, e qual vai ser o então? Entendeu? Tá, Outro qual vai ser o exemplo. tema? Me convença por que abacaxi na pizza é essencial. Esse tipo de exemplo. Uhum. Quer perguntar sobre... Pode ir. Não, é muito pesado. Eu não vou perguntar, não. Ela não vai conseguir convencer. Ela não vai querer convencer. desafiando. Olha aí, está me Advogada. desafiando. Não, ela não vai. Não, Olha ia ser um isso. corte. Eu iria fazer tudo pela Vamos fama. lá, Eu não sou vamos, assim, eu não vamos sou lá. essa pessoa. Vamos Ela lá. tá na mulher da política, eu acho, pode ser. Nossa, fiquei curiosa agora. Depois hein? ela Vai. Não, eu ia fazer uma, mas iria beneficiar outras pessoas. Não, E a gente aí não, tá aí aqui não, pra não, isso. não, A gente não. tá aqui Não, pra aí falar não. da gente. É. Verdade. Vai. Me convença por que... Vou colocar sobre política? Pode. Por que que você deveria Voltar pro cenário voltar pro cenário político? Contando? Contando. 1, 2, 3 e... Contando. Nós precisamos cada dia mais de representatividade feminina. Nós precisamos de mulheres que sejam protagonistas, porque muitas vezes as mulheres, na maioria das vezes, elas montam todo um cenário, convidam as pessoas e aí vem o homem e brilha no lugar dela. E por que não nós brilharmos? Por que não nós, mulheres, realmente aplicarmos a sororidade, nos apoiar, nos respeitar, não nos julgar? E a política é um cenário essencial, porque sem a política a gente não consegue mudar a lei, a gente não consegue melhorar a saúde, a gente não consegue dar condições para que as mulheres criem melhor os seus filhos, cuidem dos seus filhos, porque quando a mulher tem dinheiro é muito fácil. Agora, quando ela depende do SUS,
quando ela pega um coletivo, quando ela depende da estrutura, e aí a maioria das pessoas, a gente sabe que dependem desse tipo de situação, é só através da política. As mulheres são mais sensíveis. Não deu 1 minuto e meio. As mulheres são mais sensíveis. Não, eu tô... Mas as mulheres são mais sensíveis, elas conseguem ter uma visão macro e conseguem agregar muito. Não somos melhores do que os homens, mas nós queremos os nossos lugares. Então, você que está aí, você, querida Érica, você, querida Larissa, venha para o partido, filie-se. Olha, seja candidata. Já me convenceu. Porque nós precisamos de mulheres que tenham voz, nós precisamos de mulheres que defendam outras mulheres. Olha aí. Eu tô pelo direito dela de Inclusive, me convidou para o partido também. Só que hoje eu não tenho mais nenhum partido. Hoje eu não faço parte do nenhum partido. Mas a gente arruma porque depois... Olha que absurdo, gente. Tem um partido. Bom, na época lá atrás, agora eu não sei. O Partido das Mulheres, que era presidido por um homem. Ah, não. Olha, não, pelo amor de Deus, eu fiz... Já começou errado. Qual é o partido? Já põe aí o @ do partido, que a gente Você já tá fazendo polêmica não vai. Mas olha, parabéns. A pergunta foi no momento certo, porque a gente já queria saber e já colocamos, a gente já conseguiu ter um spoiler aí do que pode vir por aí. Me convenceu e para senadora? Não, eu tenho vontade de voltar para a Câmara dos Deputados. Para deputada federal. Isso, eu tenho vontade porque... Vote, Jaqueline. Olha. Pré-candidata, que sou a pré-candidata. Calma. Isso aqui é só... A gente tá falando sobre o futuro, sobre o desejo. Anseio, né? E assim, eu e meu esposo, nós temos um combinado. Um dos dois vem candidato a deputado federal. E aí as pessoas, tem que ser você. Eu falei, gente, o que tiver melhor na pesquisa. Porque hoje o Luiz, ele é secretário de Agricultura, ele tem visibilidade. Dentro de casa, né? Você então, ter uma disputa de quem tá nas pesquisas. Mas eu e ele, a gente não tem esse problema. Porque o que não pode acontecer é o que aconteceu em 2022. Ele candidato, eu candidata, e nós no meio da campanha tinha que parar para administrar a campanha. Não, tem que unir forças. Porque em 2018 ele foi meu coordenador. E uma campanha, gente, se você não tiver um coordenador, é difícil demais. E tem que ser alguém ali que sabe tudo de você. Então esse é o teu plano pro futuro. Ou eu ou ele, um dos dois vai ser o candidato a federal. E não vai ser, um candidato estadual, outro federal. Não. É um dos dois que vem a federal. Muito bem. Mas eu estou... Gostei nada contra demais. meu esposo, não. Mas quem é essa mulher? Aproveitando que a gente tá falando sobre mulheres, né? Fica a dica pra vocês. Não que a gente queira, E uma outra coisa, aproveitando que o podcast é de direito em destaque, uma coisa que eu senti falta quando deputada é uma maior representatividade dos advogados, embora fossem muitos deputados advogados, mas lá dentro, assim como tem a frente parlamentar da medicina, eu concordo. A medicina, os médicos, eles são extremamente articulados, a frente parlamentar deles é fantástica. Quando tem alguma legislação que seja prejudicial a eles se unem, eles vão para cima. Eu, como advogada, às vezes, estava na pauta, porque assim, ali é uma loucura as votações. Às vezes a pessoa fala, mas como você não estudou para saber lá o que estava na pauta? Gente, a pauta lá é gigante, às vezes muda em cima da hora. Tinha casos, às vezes, que estava prejudicando os advogados e eu nem sabia. Entendi. Então, a minha vontade num projeto desse, tanto eu quanto o Luiz, é que nós aqui em Rondônia, nós possamos, os advogados, também ter essa representatividade. Porque é essencial. Exatamente. Porque senão os direitos que nós conquistamos, do jeito que hoje está, a gente vai perdendo. Eu falo que como advogada a gente não tem mais segurança jurídica. Né? E sem entrar em polêmicas de poderes, mas assim... polêmico. Mas assim, é algo que eu vejo que a gente precisa ter. Entendeu? Outras entidades, o Tiririca. O Tiririca defende os palhaços, gente. O circo. É verdade. A advocacia, nós advogados somos tantos. E não somos tão unidos. Não. Então, assim, isso precisa mudar. Pulando, vamos fazer mais um? Tem mais uma? Vamos fazer mais um? Pode ser? Mais um. Dá tempo, rapidinho. Vamos lá. Esse aqui. Dá tempo e a gente vai para a pergunta final. O que o código não conta? Cadê aí o meu celular? Código? Esse código? Eu vou mudar um pouco a dinâmica. Porque assim, ela já até falou que tem tempo e ela já... mas bem que ela...
Pode falar. Eu não sei o assunto dela, você não dá pra gente ver. Porque ela tá fazendo mestrado. O que o código não conta? É um quadro para revelar as curiosidades mais bizarras, engraçadas ou surpreendentes do mundo jurídico. E a gente vai comentar leis inusitadas do Brasil e do mundo, que quase ninguém sabe. Exemplo, sabia que no Texas é ilegal tirar os olhos da estrada se você estiver dirigindo um camelo? Coisa assim. Camelo. Mas ela falou pra mim, falou pra você, a gente vai fazer diferente. Já que a gente entrou em vários assuntos e ela falou sobre um bem legal, que foram leis que foram de autoria, projetos que foram de autoria da Jaque. Já tô chamando ela de Jaque. Eu chamei também. Pode chamar, não tem problema. E me sinto até mais jovem. Fala pra gente qual desses projetos, qual dessas você chegou a ser protagonista de algum desses projetos? Sim. Como eu falei, da Lei Henri Borel, assim como a Lei Maria da... Eu já posso falar? Pode. Escolhe pra gente o que mais marcou a sua carreira política e o que mais marcou você como mulher sobre esses que você se... Bom, dos projetos eu vou sintetizar. A Lei Henri Borel é assim como a Lei Maria da Penha protege as mulheres, a Lei Henri Borel protege as crianças e adolescentes. Pronto. Além desse, foi outro assim que me marcou muito, foi um avanço, foi o último que a gente conseguiu ser aprovado, foi uma alteração de melhoria na lei de prevenção ao suicídio. Nossa. E a questão da ansiedade. Eu fui presidente da comissão que fez um estudo sobre o aumento de ansiedade, depressão e suicídio entre crianças e adolescentes no Brasil. E sempre foi uma pauta que, assim, como eu já passei por depressão, como minha filha teve, uma irmã minha teve, e é algo que hoje é constante na vida. Difícil a família que não tem alguém que tem um quadro desse. E para os políticos, eles não falam sobre isso, porque isso não dá voto. Você entende? Então, assim, eu ficava indignada quando eu ia para a comissão dessa do estudo do aumento do suicídio, em que a gente ouvia psiquiatras do Brasil inteiro, o doutor Humberto de Paraná participou, o Corpo de Bombeiros aqui de Porto Velho participou, porque o grande problema na nossa lei, que o tentante, que é a pessoa que vai ter um suicídio, ele vai para o hospital de base, depois ele vai para o CAPS, lá ele não tinha, na lei hoje ele tem a prioridade para ter marcado o psiquiatra. Então não tinha? Não. Ué? Ele ia na fila comum, então às vezes acontecia do Corpo de Bombeiros e salvar a pessoa. Tinha acabado de salvar. Então, assim, isso não existia. E nessa mesma época eu fui presidente da comissão de portabilidade da conta de energia elétrica. Assim como os telefones celulares lá atrás, a gente tinha um chip de cada operadora. Na lei nós aprovamos para que nós possamos comprar da empresa que a gente quiser, não só de uma distribuidora. Infelizmente não foi para plenário e não continuou. Nossa, nessa época, eu tinha os 2 plenários. Da portabilidade, gente, lotava, imprensa, tal. Na de estudo do aumento da ansiedade, depressão e suicídio, não dava quase ninguém. Nossa. Então, foi algo que me marcou muito, porque é um tema que muito sério. Hoje eu falo assim que já existe estudo que 2030, 2050, a depressão vai ser o mal do século. Sim. Né? Que infelizmente hoje a gente sabe que muitas pessoas estão tirando a vida, tanto crianças, adolescentes como adultos. Minha família já perdi 2 pessoas. E as pessoas, os políticos principalmente, porque quando eu falo da importância da mulher na política, porque eu não tinha vergonha de estar lá e nem medo de se a pessoa vai votar em mim ou não, por conta de eu tratar dessa pauta. Nós levamos palestras tanto em Ji-Paraná, no IFRO, como em Ariquemes, na Câmara dos Vereadores, com 118 jovens do projeto Jovens Aprendizes. Então, assim... A importância da mulher mesmo, outro olhar. Essa é a diferença. Então, eu tive projetos que também fui autora, a Lei do Revalida, que são os médicos que formaram, né, no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, e antes não tinha prova. Sim. Hoje é obrigatória a prova. E é uma prova difícil. Muito difícil. A questão de ter sido relatora desse projeto de lei, dos absorventes. Então, tiveram muitos momentos marcantes, mas esses 2 momentos, assim, que de um tema extremamente importante, não dá ninguém. E um outro, porque envolve questões financeiras. Tava todo um setor, os deputados, todo mundo ali envolvido. Então, assim, que mundo a gente vive? Sim. Né? As prioridades. E aí, se a gente for analisar agora no Natal, até para eu fechar essa questão da política, no Carnaval, no grupo do condomínio que eu moro, uma pessoa postou uma fotinho de um palhaço e de um presidiário. E aí ela colocou assim, essa reflete bem
o eleitor vestido de palhaço, né? E o político de presidiário. Nossa. A nossa política. Eu falei assim, olha, a gente só precisa não esquecer que quem elege os políticos são os eleitores. Aí ela falou, mas a massa, a maioria que vota, não. Se eu perguntar para vocês, que são duas pessoas extremamente esclarecidas, para lembrar, não precisa me falar, mas para lembrar do candidato a presidente, governador, senador, federal e estadual, que você votou em 2022. Não, 2022. 2022 foi a última eleição. As pessoas não se preocupam. As pessoas, às vezes, votam porque, ela é minha amiga. Sim, você pode ser minha amiga, mas você não, de repente, não tem plataformas que nos defendam. Todos? Todos. Mas gente, a política é muito sério. É muito sério. Sim. É o teu representante. Você está colocando uma pessoa lá na Câmara dos Deputados, no Senado, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, dos prefeitos, um prefeito, um presidente, que vai te representar. E aí depois não adianta você criticar, você falar mal do político. Só que aí o próprio eleitor que vota no político, ele quer emprego para o filho. Ele quer que você dê o patrocínio para o jogo de futebol. Gente, o meu salário, eu parei de advogar, eu vivia do meu salário. E com emendas, eu investia no esporte. Porque eu vejo que é uma bandeira que a gente tem que investir, porque tira muitas crianças e adolescentes de várias situações, de coisas erradas. Mas eu, como política, eu não dava dinheiro para festas, eu não dava dinheiro para patrocínios. Por quê, gente? Porque não é a forma que eu acredito que a política tem que ser. Certo. Mas o eleitor é assim. E se a gente parar para observar, não é só o eleitor que é do Bolsa Família, não é o eleitor menos assistido financeiramente. São pessoas esclarecidas. Que ele vota e fala assim, mas não esquece de mim, tá? Que depois meu filho tá fazendo 18. Meu Deus, já pensou 100 mil votos, você não esquecer de 100 mil. Você entende, gente? Então, assim, a política, ela tem muito esse lado. Rondônia, nós temos... eu vejo que diferente dos outros estados, pelo menos os maiores, é que os políticos são muito próximos. Porque a gente não tem aquela distância igual lá para fora, que às vezes os eleitores têm do político. Aqui não. Então, assim, as pessoas têm que pesquisar. Exatamente. A pessoa tem que ver a plataforma, a pessoa tem que ver o que a pessoa defende. Tá certo. Né? Como é a vida pregressa dela. Ela é ficha limpa? Tá certo. Eu, graças a Deus, olha, já fui ordenadora de despesa, fui política, não respondo um processo. Olha só. Graças a Deus. Então, assim... Uma mulher de destaque, né? Então, eu faço questão de dizer, sou ficha limpa. Não é fácil hoje. Nós temos excelentes políticos que respondem, às vezes, à ação civil pública. Eu falo porque eu fui do CAEX, porque a lei de improbidade, ela não difere. Agora tem um julgado do STF, acho que do ano passado, que a improbidade administrativa culposa, né, tem mudança da dolosa. Mas antes não, era todo mundo um balaio de gato. Então, ser ordenador hoje de despesa é difícil demais. Responderia total. Caminhando para o fim. A gente tem que chamar. A gente vai precisar marcar um café com a Jaque pra gente continuar essa conversa. Vai ter que chamar Se pudesse, a gente ficava aqui, tem muito assunto. Vou chamar o convidado para fazer uma palestra sobre mulheres na política, incentivo das mulheres na política. E eu já tive a oportunidade de assistir uma vez um debate lá na OAB, inclusive, que a Jaque participou com algumas outras mulheres do cenário aí político, e foi muito legal. Foi aquele dia, Érica, que eu falei alguma palavra que não podia ter falado do vernáculo português. Foi. Eu não sabia. Gente, aprendi, nunca mais eu falo. Eu sou advogada, eu estava presente, eu não sabia. Mas a minha filha tinha me falado, a minha filha falou, mãe, eu sabia. Não pode, minha filha tinha falado não, assim, minha filha não pode falar tal coisa, que é um negócio que a gente tem do lado da cama, não pode tal coisa, tal coisa. Eu nunca é que vocês estão sujeitos a muita coisa. Mas assim... na hora mas foi bom que eu aprendi a não falar mais. Só que eu fiquei pensando, naquele dia eu achei... Desculpa, colega, mas eu achei desnecessário o momento e a forma da abordagem. Achei desnecessário. Poderia ter sido de outra forma, depois que acabasse tudo. Ô, colega, vem aqui, deixa eu te ensinar uma situação. Então, não gostei do tom. Posso falar, só pegando um gancho, que o grande problema das mulheres na política hoje
É porque as mulheres tá Provavelmente era de mudando. outra, Mas né? as mulheres, elas não apoiam outras mulheres. A sororidade na prática é isso. Elas não votam em outras mulheres, elas não acreditam em outras mulheres. Então, assim, a gente quer igualdade, Mas a gente não. mas a gente não pratica E igualdade. a gente tem que incentivar isso. Né? Então, assim, é um negócio muito esquisito. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Tá, Nós temos vamos um sim. quadro chamado Política em Destaque e a gente vai, conforme vai passando o ano, a gente vai ter. Você já tá Vamos, me convidada para chamem. falar sobre mulheres na política. Ai, foi Me muito chama. bom. Mas foi muito Nossa, ótimo. muito bom conhecer uma Caminhando que eu não aí conhecia, para o fim aí do nosso podcast. A gente já ouviu bastante coisa já, que a gente já ouviu você falar sobre sua família, já ouvimos você falar sobre política, sobre sua vida pessoal, já contou detalhes sobre situações que aconteceu com você pessoalmente, Abriu suas vulnerabilidades. E que são... hoje a gente, aí levando pro mês da mulher, para esse mês importante que é, e para uma pauta que você sempre levantou, e que nós também levantamos aqui no podcast, a gente quer saber de você, assim, hoje, se você quisesse deixar um legado para as mulheres que vêm depois de você, assim como eu, Larissa, e outras que vêm depois de nós. O que você daria aí, o que você deixaria de legado para nós mulheres? A gente sempre pergunta de legado para tua família, para as pessoas. Hoje eu quero mudar a dinâmica, a gente quer saber sobre as mulheres. O que você deixaria de legado para nós mulheres? Se você pudesse escolher algo que você sabe que pode transformar a vida das mulheres, o que você poderia deixar? Eu vejo que justamente o fato de ser resiliente na política, né, passando por todos esses percalços, né, que eu passei, e continuar resiliente é mostrar justamente para outras mulheres, mostrar para minha filha, inclusive, que ela fala: mãe, eu não consigo ter essa tranquilidade que a senhora tem de não se importar com o que os outros falam. Porque é um trabalho que você tem que fazer de tipo, ok, a sua opinião, mas não é verdade, é a sua verdade. E isso não me faz mal. Um trabalho, né, de autoconfiança. É algo que você vai desenvolvendo com o tempo. É fácil? Não, tem hora que a gente se chateia, até porque hoje as pessoas, elas são muito más. Né? Mas é justamente essa luta, Érica, no sentido assim de que nós mulheres, nós temos que nos apoiar, nós temos que exercer cargos de liderança em todas as áreas, em todas, na política, e aonde a gente puder ter representatividade. Por quê? Porque quanto mais mulheres nós tivermos em cargos de destaque, mais nós vamos ajudar outras mulheres. Isso. E hoje, se a gente for ver no empreendedorismo, a maioria, agora no estudo, eu sei que assim, mais de 60% são de mulheres empreendedoras que são as chefes de família. São mulheres, olha para você ver, 60% das empreendedoras, dos empreendedores são de mulheres e chefes de família. É isso. Então, para você ver, em casa, a mulher, ela tem trabalho, jornada dupla, tripla. Ela não importa se ela é solteira, casada, se ela não... Mas as mulheres, elas estão ali, né, para tornar esse mundo melhor. E eu vejo que nós somos maioria hoje, tanto do número de eleitores, quanto do número de habitantes. E somos mãe da outra metade. Exato. Né? Então, assim, algo legado poder ter falado lá quando eu tiver meus 90 anos, que eu acho que 90, 95 tá bom. Porque eu já vivi 50 anos. E aí, quando eu saí da política e voltei a estudar, e falei assim, gente, eu ainda tenho mais expectativa de vida de uns 40 anos. Eu não vou fazer nada? Eu vou cruzar meus braços? Se eu quero mudança, eu vou me conformar. Eu tenho que fazer parte dessa mudança. Com certeza. Né? Porque é muito fácil falar, mas ir lá fazer. Então, o legado é esse. Poder falar assim, eu fiz parte... Como hoje eu posso dizer assim, como deputada federal, eu deixei o meu legado. Né? Eu coloco minha cabeça no travesseiro e eu falo assim, de 0 a 10, eu fiz 10, eu fiz o meu melhor. É isso. Posso não ter agradado várias pessoas, posso ter agradado tanto outros, mas Jesus Cristo, que foi perfeito, não agradou a todos. E aí é uma preocupação que a gente nem cabe, a gente. E aí, assim, então assim, é isso, sabe? Uau.
a política não é fácil, gente. É algo assim que a política, tanto partidária, quanto a política numa OAB, quanto a política num sindicato, quanto a política, qualquer forma de política, se a gente for avaliar o quanto as pessoas ainda são cruéis. Elas preferem macular a imagem do outro, em vez de falar da proposta dela. Né? Então, isso ainda é muito triste. Mas, quem sabe um dia a gente consegue mudar, né? Nós vamos fazendo a nossa parte. Eu, como mulher, eu dei o meu exemplo ano passado na OAB, quando eu falei da questão da sororidade, que eu apoiaria a questão da candidatura da Mariana Carvalho, embora eu fosse amiga do Léo Moraes, como eu fosse amiga do Léo Moraes também. Tanto é que quando ele decidiu ser candidato, eu liguei para ele e falei, Léo, sou sua amiga, gosto de você. E um alô para ele, tá fazendo excelente tá um excelente trabalho. Excelente. Tá eu falei assim, um dos prefeitos mais engajados do Brasil, né? Isso, e assim, a Maitê, quando veio pra vida dele, né, a filhinha dele. Nós recebemos ele no nosso podcast, meu Deus. Transformou a vida dele. E aí eu liguei pra ele e falei, Léo, você me conheceu como sendo uma mulher de palavra e eu não posso dizer pra você que eu vou te apoiar. Você só me ligou pra isso? Eu falei, sim, eu fiz um compromisso na OAB em março, que eu ia apoiar a Mariana. Então, assim, independentemente do resultado, a gente tem que honrar a palavra que a gente tem, né? E, assim, ela não teve êxito, mas eu não deixei de apoiá-la por conta disso. Então, eu vejo que é isso que falta na política. É a pessoa realmente ter a palavra do começo ao fim, sororidade. Uau! Né? É o que a gente precisa. Parabéns, parabéns. Triste o fim, mas acabou vai chegando. O nosso tempo, a gente está sendo chamada a atenção. A verdade nossa orelha, que a gente fala muito. Ficaria conversando que horas com ela. Mas, mais uma vez, eu vou reiterar o que eu sempre falo nos episódios. É muito legal ver que a semelhança de força, de história de força, de superação das mulheres que a gente está entrevistando aqui, e a gente entende daí um pouquinho mais do porquê que são mulheres fortes e incríveis, e por isso o nome da nossa série, que é, né, Mulheres em Destaque. E é muito legal. Foi muito bom poder conhecer um pouco mais da Jaque. E olha, que eu nem falei que eu virei pagodeira, né? Fica pro próximo. A gente conheceu a Jaque, né? A Jaque. Hoje a gente conheceu a Jaque, né? E eu não vou nem colocar aqui o sobrenome, porque a gente conheceu a mulher que você por trás de tudo isso, a mulher vulnerável que hoje você é e que você pôde mostrar pra gente. Foi um prazer. Nossa, não vou dizer te conhecer porque eu já tive essa oportunidade, mas foi muito bom conversar com você. Com certeza sua história inspirou a minha vida daqui pra frente, e eu acredito que a da Larissa também. Já inspirava? Já inspirava, ela deixou isso claro. Eu já tive a oportunidade de te ouvir agora, mais ainda, reforçando. E que bom que você aceitou o nosso convite, que bom, as portas do nosso podcast vai estar sempre abertas para você, para sua família, para o seu esposo, e quem sabe num próximo, né, Lari? Nossa. Vamos deixar aqui já aberto o convite para nossa outra série, que é Política em Destaque. Exato. Eu acho que seria legal trazer ela de novo para falar mais sobre isso. Só me chamar. Mas avisa, porque tem que arrumar o cabelo. Ela veio todo dia. Toda porque, gente, você acha que eu não fui lá olhar, né? No Instagram. Gente, as meninas sempre produzidas. Não posso chegar lá também. Jaque, eu vou te chamar de Jaque também. Eu quero muito agradecer. Todas as minhas palavras aqui, como a da Érica, foram sinceras. Nós selecionamos realmente a dedo mulheres. A gente procurou mulheres de destaques em áreas. E não veio outra mulher que, no primeiro momento, eu falei, a Jaqueline Cassol, não tem como. Que, por mais, você falou assim, foram 4 anos, e eu, meu Deus do céu, como assim? Deixou um legado mesmo. Muito e não forte. só em relação ao seu trabalho, não. Teu posicionamento mesmo como mulher. A forma de, que eu te falei primeiro em contato com você. E eu acho que você trouxe uma reflexão muito boa na questão do legado, que quando a gente chega lá, a gente tem que compartilhar esse espaço. A gente tem que trazer outras mulheres. E você mostrou isso, você mostra isso, e de verdade, espero que você volte para a política, independente de pesquisa, brincadeira à parte, espero que nós precisamos sim de mulheres que têm essa carga, né, essa experiência, essa bagagem já da política, para trazer norte para as outras que não têm, porque nós precisamos de ter uma rede de apoio dentro dessa política. Sozinha a gente não consegue mesmo, sozinha eu falo que é um mar de tubarão, e a gente vai querer desistir.
e tendo uma a outra a gente consegue se apoiar. Então, assim, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu aprendi muita coisa aqui, de verdade mesmo. Eu fico assim, olhando, vai observar. Eu olhando assim, meu Deus, meu olho brilhando, me identifiquei. E sabe isso que você falou das mulheres? Mulherada, vamos parar com essa rivalidade, sabe por quê? Todas as mulheres que a gente entrevistou, os destinos se encontram, as histórias são as mesmas, as dificuldades mudam o cenário e as pessoas. Mas a gente enfrenta a mesma batalha, que é sobreviver nesse mundo louco e cão, profissional, pessoal, sobreviver com nossas diferenças, entendeu? Sobreviver com nossas lutas diárias que todo mundo carrega. E como mulher, a gente carrega o dobro, e não é discurso de mimimi, não. Como mulher, nós carregamos o dobro, e é muito bom a gente estar unida. Obrigada, muito feliz mesmo de ter te entrevistado. Olha, vou sair daqui me achando. E se acha mesmo, é tudo isso. Obrigada, Érica, obrigada, Larissa, assim, de coração mesmo. Mas é muito bacana quando a gente pode influenciar outras pessoas. E, assim, a última eleição, a minha coach, a Cris Farias, eu conheci a Cris em 2014, ela me ajudou no processo quando eu fui candidata a governadora na época. E depois, em 2018, ela me ajudou na eleição. E em 2022, eu falei, bonitinha, é muito fácil, né? Empoderar as pessoas. Você vai ser candidata. Eu falei, tá louca? Eu falei, vai. Consegui convencê-la e ela foi candidata. A deputada estadual. E assim, depois ela me relatando, eu falei, Cris, agora, ela também é psicóloga, escritora. Eu falei, agora você vai poder falar com muito mais propriedade. Porque quando a gente consegue influenciar outra pessoa, isso muda. E não só ela, tiveram outras pessoas, a Juliana do Caju Bistrô, que é uma empresária, e quando ela foi pra rua, ela falou, meu Deus, já que dificuldade. E tantas outras do interior, daqui, que quando eu olho hoje, a Débora Brasil em Vilhena, ela morria de vergonha, ela tem um programa hoje de agricultura. Muito legal. Sabe? Saiu candidata a vereadora, não se elegeu, mas ela continua ativa, de você ver que você pode contribuir para que outras mulheres, elas realmente falam, né, e acreditem, falam, eu também posso. Não é só os homens que podem, eu também posso, né? Então isso é muito legal. Então obrigada pela oportunidade de estar aqui. Vocês que estão aí me assistindo, gente, me segue lá no Instagram, @Jaqueline Cassol. Tem dia que eu não posto nada, tem dia que eu posto um monte de coisa, porque eu sou dessas. Olha, eu não sei postar quando eu não tô afim. Eu também, tá? eu preciso me policiar nesse Instagram, porque mesmo não estando afim, a gente tem que postar. E é muito legal quando a gente posta. Quando eu divido, às vezes, quando eu vou pra casa da minha mãe, o jardim da minha mãe, uma plantinha que eu virei. Todo mundo quer saber. Gente, todo mundo quer saber. O salame que a minha mãe faz. A gente quer saber como que você chegou aí, o que você come. É isso mesmo. Gente, e aí, assim, tem dia que eu acordo animadinha e eu posto. Hoje eu tô bem blogueirinha, depois a gente vai fazer aqui. Isso! Mas obrigada, meninas. Obrigada de coração mesmo. E que Deus abençoe muito esse projeto de vocês. Amém. E as pessoas que escutam, né, que têm essa oportunidade, que vocês sejam muito prósperas. Amém. No trabalho, na família, na vida de vocês. Então, a todas nós mulheres, né? Então, fala nossas redes. Né, nossa rede social, segue nosso Instagram, @EricaFernandaPL, LarissaRodrigues.adv, podcast Direito em Destaque e @Direito em Destaque. E não esqueça de ir lá no YouTube, deixar a sua curtida e se inscrever no nosso canal para você acompanhar nossos episódios completos. Isso Hoje aí. a gente fica por aqui e até breve. Até breve. Um beijo, obrigada beijo. aí.